Mas olha só, semana passada nós terminamos extraterritorialidade. Terminamos, né? Alô, turma? Tá, pera aí, deixa eu ver aqui. Melhorou? Então, beleza. Valeu, Renatão. Então, turma, terminamos extraterritorialidade, né? Foram 2 aulas. Me atualizem aí. Não. Na aula passada, o que foi a aula passada? Tá. Mas extraterritorialidade nós terminamos as espécies, né? Incondicionada, condicionada e hipercondicionada. Então, beleza. Então, estou certo com vocês. Nós tivemos 2 aulinhas aí de extraterritorialidade. Eu lembrei, até semana passada eu mandei o vídeo, mas ainda tinha uma aula de extraterritorialidade, né? Aí foi a aula dessa semana. E, turma, a aula dessa semana bem tranquilo, em vista do que nós estudamos semana retrasada e semana passada. Renato, turma, né, como um todo, o que a gente viu? A gente viu que é plenamente possível, quando um crime ocorrer no estrangeiro, ser aplicada a lei penal brasileira. Só que o seguinte, Jackson, isso não é o tempo todo, e para acontecer, precisa atingir determinadas condições. As condições estão lá no parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 7º, ok? Inciso 1 e 2. Então, misturando tudo, fazendo o resumo do que a gente viu esses dias. Professor, é possível? Sim. Isso aí vocês não erram mais. Isso aí vocês não caem mais nesse erro aí, ok? Só que, Kleber, precisa cumprir determinadas condições, foi o que a gente viu na aula passada sobre cada uma das condições. Tranquilos? Agora a gente dá mais... Vou perguntar assim, mas alguém tem alguma dúvida nisso daí? Estão localizados? Então, beleza, tá bom. Agora, turma, a gente dá mais um passinho, tá bom? Não é a dança do passinho lá não, né? Mas a gente dá, ó, a gente avança mais um pouquinho. E vamos conversar na aula de hoje, um tema bem tranquilo, bem solto, nada muito complexo igual a extraterritorialidade. Nós vamos conversar sobre a sentença estrangeira, Cléber. É a possibilidade, né, quando o agente é condenado no exterior, ele é condenado no exterior, e ele retorna para o território brasileiro. Tranquilos? Localizados aí? Ó, ele foi condenado, Renato, no estrangeiro, Matheus, e de alguma forma retornou para o estrangeiro, ok? Ou ele foi extraditado, era brasileiro, o Brasil pediu a extradição dele e foi concedida. Isso, tá bom? É esse o cenário que nós vamos estudar na matéria, ou seja, a eficácia da sentença estrangeira aplicada, cumprida no Brasil. Tranquilo? Professor, a sentença foi proferida pela Justiça Brasileira? Não, tá bom? Só para localizá-los aí, para a gente desenvolver a matéria, eu preciso que isso daí fique fixo. Beleza? Tranquilo? Turma, olha só, a gente vai derrubando alguns mitos aí, né? Vocês já sabem que é possível pena aplicada no crime ocorrido no estrangeiro ser aplicada a lei penal brasileira. Quem estava à aula passada, e olha aqui no meu olho, ó, olho no olho, ok? Aquela história de embaixada, Daniele. Embaixada, pode cometer crime na embaixada, papapá. Quem estava na aula passada aqui, nós limpamos isso. O direito penal não prevê nada disso.
Não tem nada com relação à embaixada. Esses acordos que um país não pode entrar na embaixada do outro, Isan, são acordos diplomáticos, tá bom? Não são regulados pela matéria penal, beleza? Ok? O que a gente viu são aeronaves e embarcações mercantis e privadas. Foi só isso. Ocorrendo crimes dentro de embarcações ou aeronaves civis ou mercantis, privadas ou mercantis fora do Brasil, pode-se aplicar a lei penal brasileira. Então, esse foi um dos mitos que nós desconstruímos aí na aula passada. Acho que foi até o Kleber, né, Kleber, que perguntou, não lembro se foi o Jackson. Embaixadas são acordos diplomáticos. Direito penal não meteu o dedo nessa situação. Tranquilo? Turma, finalidade. Abram aí artigo 9º, por gentileza. Por gentileza. Olha só, raciocinem comigo. Kleber, Jackson, a sentença foi proferida pelo estrangeiro. A sentença foi proferida no estrangeiro. O agente, de alguma forma, retornou para o Brasil. E isso a gente conversou. Alguém perguntou, em uma das 2 aulas de extraterritorialidade, alguém perguntou, eu peguei e falei, olha, na próxima matéria nós vamos ver, foi algo mais ou menos assim. Essa sentença precisa se amoldar, porque ela foi proferida, Renato, no molde do ordenamento penal do país estrangeiro. Aí eu pergunto para vocês, essa sentença penal precisa se adequar ao ordenamento penal brasileiro, porque ela vai ser cumprida. E aqui, turma, eu preciso fazer Daniele, aplicação da lei penal é a mesma coisa do que lei penal? E aí, sabe? Eu vou fechar essa janela aqui, porque eu acho que está dando reflexo, né? Professor, vou questão do microfone, pelo menos aqui para mim. Alô, Renato, e agora? É porque depois eu vou ter que tirar, porque o WhatsApp, esses negócios, tá para vibrar. Aí, por isso que fica vibrando aqui. Eu vou tirar depois. Mas é só eu colocar a mão aqui que para. Turma, e aí? Aplicar a pena é a mesma coisa que a pena, ou seja, aplicação da pena, de cumprimento da pena, é a primeira coisa que a gente precisa limpar para a gente estudar essa matéria. E aí? Fulano de tal, o Estado aplicou a pena no fulano. Quer dizer que ele cumpriu a pena? Não, por quê, Kleber? Para você é diferente, então. Qual que é o momento de aplicação da pena? Quando que a pena é aplicada? Na sentença. Renato, a pena é aplicada na sentença. Quando é feita a dosimetria, que nós vamos estudar no semestre que vem, calcular a pena, esse é o momento. O cumprimento da pena é no sistema penitenciário. Então, olha só, uma coisa é a aplicação da pena e uma outra situação é o cumprimento da pena. E eu pergunto para você, Matheus, é possível que um condenado que receba uma pena, por meio de uma sentença,
deixe de cumprir essa pena, sim ou não? Sim, turma. É plenamente possível que ele fique foragido, que ele fuja do Brasil, ele Acho que tem o recebeu caso uma do pena. César e Batiste, né? Um caso Exatamente, recente. Renato. Exatamente, Renato. Então, turma, nós precisamos dividir aqui o que é aplicação e o que é cumprimento. Coloca o IPC aí. Vamos começar pelo IPC. Antes de entrar na finalidade. IPC, 2 pontos. IPC, 2 pontos. IPC, 2 pontos. Coloca aí. Para o estudo da presente matéria, é necessário distinguir a aplicação da pena, se quiser destacar isso daí, a aplicação da pena, da execução da pena. Ponto. Na mesma linha, Renatão. Na mesma linha. Turma, não vou mentir para vocês não, hein? Estou numa saudade da aula presencial. Jesus, ama. Eu tive poucas aulas com vocês no presencial, né? Pouquíssimos. Oi? Faz falta mesmo, hein? Infelizmente, né? Vamos ter que se adequar, gente. Que tristeza. Pensa, cara. E pelo jeito não vai voltar, não, né? Não. Só Ô, Jesus, professor, Sim. nessa situação, acho que até a estrutura do Estado, ela mostra pra gente, né? Que eu acho que tem vaga de execução, né? Depois que o cara tá preso, tem uma legislação própria, inclusive, né? Renato, você matou a pau, irmão. Eu ia fazer esse ditado, depois ia dar um exemplo justamente com isso que eu falei. Mas você foi mais além ainda. Parabéns. É justamente isso. Olha só, turma. Já termina esse ditado. Para vocês entenderem. O juiz que aplica, o que o Renato está contribuindo aí, formidável, Renato. Ó, o juiz que aplica a pena é juiz da 7ª Vara Criminal, 2ª Vara Criminal, 4ª Vara Criminal, 10ª Vara Criminal. E o juiz que fiscaliza o cumprimento da pena é outro. Renato, matou a pau, parceiro. É isso mesmo. Eu acho que Ok? eu tenho até um cliente, que é o Geraldo Fidelis. Acho que ele é Isso. Aqui em Cuiabá, a vara de execuções penais é a 2ª Vara Criminal. Lá não tem audiência de instrução e julgamento. O doutor Geraldo, né, que é o juiz da execução penal, ele não prolata sentença, ele não faz dosimetria da pena. Por quê? São só nas varas criminais de instrução. Lá é só para fiscalizar a pena. O cumprimento da pena tem lei própria, é a LEP, Lei de Execução Penal, ok? Então, turma, isso daqui a gente precisa ter rígido. Renato, valeu demais pela contribuição, é isso mesmo, ok? Uma coisa é a aplicação da pena, porque às vezes a gente ouve assim, foi aplicada a pena no fulano. A tendência é que essa aplicada a gente já passa o link aí com o cumprimento da pena. E não tem nada a ver. Tranquilos, turma? Então, esse é o raciocínio aí para a gente começar. Beleza? Coloquei ponto, continuando, né? Só para eu terminar de amarrar. Então, posso falar?
Pode, senhor. É onde eu parei aí, só diferenciar, né? A aplicação do cumprimento, né? Execução da pena, ponto. Tá, ponto. A primeira está relacionada, a primeira está relacionada, a primeira está relacionada à concrase, Vou aproveitar que estou digitando e vou adaptar aqui. Vocês não vão precisar ficar olhando para a tela. A concrase. A dosimetria da pena. A dosimetria da pena. A dosimetria da pena. Realizada no momento da sentença. Realizada no momento da sentença. Ponto e vírgula, né? Já a segunda guarda relação com o efetivo cumprimento da pena imposta, vírgula, a qual deverá ser cumprida, no sistema penitenciário. Vírgula. Agora eu vou colocar o que o Renatão colocou aí, Renato, para nós. Vírgula. Possuindo competência, aí coloca entre parênteses, juiz, só para vocês linkar aí. Possuindo competência, entre parênteses, juiz, e legislação, isso. E legislação, aí coloca entre parênteses aí, LEP, Lei de execução penal? Isso, doutora Patrícia. Foi a Patrícia que falou mesmo, né? Yes. Isso. Competência, entre parênteses, juiz, e legislação, entre parênteses, LEP, Lei de Execução Penal. Caiu. Próprios.
Beleza? Tranquilos? Turma? Sim, Cléber. Exatamente. Terminou, transitou em julgado, tá ok? O cumprimento da pena é todo de responsabilidade e competência do juiz da execução. Então, assim, audiências admonitórias, se o camarada deixou de cumprir alguma condição, progressões de regime, concessão do benefício do livramento condicional, revisão criminal, né? Rever ali a pena. Dali para frente, o que relaciona ao cumprimento da pena é o juiz competente. Tranquilo? Mas, Kleber, você entendeu que ele não vai olhar novamente a sentença. Você viu que o professor falou que ele, depois de transitado em julgado, então vai para lá para cumprir. E ele vai fazer isso, vai fazer cumprir a sentença. Não vai revisar a sentença. Patrícia, o raciocínio é esse mesmo. Esgotou o recurso, acabou. Essa pena precisa ser cumprida aqui hoje, né? O entendimento, vocês viram aí no comecinho do ano, antes era esgotaram os recursos na segunda instância, já tem que cumprir a pena. Agora já não é mais essa regra. Precisa esgotar todos os recursos, ok? Então, assim, é isso mesmo, Patrícia. Transitou em julgado, aplica a pena, parceiro. Aplica a pena, aí tem uma competência, né, um juiz próprio e uma lei própria, que é a LEP. Tranquilo? Para regular esse cumprimento da pena. Tranquilos? Revisar. Tudo juiz de execução. Professor, mas quais são as possibilidades? Na situação, por exemplo, de uma pessoa, sei lá, homicídio, ela foi condenada a 12 anos. As possibilidades, elas são possíveis de todas as formas? Tipo, ele pode pegar um regime semiaberto, o juiz de execução, ele tem essa autoridade? Ele só não pode rever, então, a condenação, né? Tipo, você agora... Renato, isso daí que você está falando, isso chama-se mérito. Mérito. O juiz da execução não pode discutir o mérito. O que levou ele a ser condenado. Tranquilo? Porque isso já foi feito lá na vara, lá no juiz singular, lá, que iniciou. Agora, tudo que se relacionar à pena, que estiver em volta da pena, Renato, isso o juiz pode fazer. Ok? O juiz da execução. Progressão de regime, conceder benefícios, fazer as deduções dos dias trabalhados, se ele estudou, né? Se ele vai apresentar lá os diplomas, os relatórios dos livros que ele leu, para ter os dias abatidos lá, relidos, tudo é o juiz da execução. Aí o que o Kleber perguntou, professor, e para rever essa pena? Também é o juiz da execução. Também é o juiz da execução, porque aí o cerne é a pena já estabelecida. A questão nuclear, né? O núcleo da discussão é a pena, né? Ou por um fato novo, ou porque teve alguma testemunha nova, no caso de revisão, ok? Criminal. Aí, como o processo já está ali de competência do juiz da execução, ele mesmo já julga. Tranquilos? Ok. Beleza? Então, turma, olha só. Uma coisa é aplicação e a outra coisa, cumprimento. São situações totalmente diferentes. Tranquilo? É isso que eu preciso que vocês saibam. Nós estamos conversando aqui a possibilidade que a aplicação foi feita no estrangeiro. Pronto. Renato, foi até bom você falar que eu vou aplicar aqui, ó. Kleber, o que nós vamos estudar agora, né, que é bem tranquilo, vocês vão ver, é o cumprimento dessa pena no Brasil.
Então, esse é o raciocínio. Esqueçam isso daqui, ó. Isso daqui foi lá no estrangeiro. Nós conversamos sobre a aplicação da lei penal sobre extraterritorialidade, quando vai aplicar a lei penal brasileira. Pronto, acabou. Hoje a gente pega esse lado aqui, que é só o cumprimento quando a sentença já vem pronta. Tranquilo? Turma, coloca aí. Finalidade, 2 pontos, e abram aí para mim no artigo 9º, fazendo favor. Artigo 9º. Por gentileza. Turma, pé quente. Alguém lê aí para nós? Artigo 9º. Ou vocês querem que eu leia aqui? Eu posso ler aqui. Oi? Ah, então vai. Então vai. E é mesmo, Clebão. Tinha esquecido, irmão. Quem que fala aí no de vocês? Vamos ver se está igual ao meu. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado. Renato, boa, você é o nosso orador aqui hoje. E, turma, vocês já ouviram falar, não sei se eu já comentei com vocês, já ouviram falar numa técnica de estudo chamada estudo da lei seca? Já ouviram falar isso? Então, turma, o estudo da lei seca é algo que tem que ser priorizado o tempo todo. Tanto na graduação, por quê? O estudo da lei seca, Renato, é a base, Jacques. E a lei seca, por si só, ela tem muito peguinhas. Ela tem algumas nuances, alguns detalhes que a gente precisa prestar atenção em vírgula, em tudo. Olha só, Renato, leia a primeira parte que você leu aí de novo. Eu vou te parar. Bem compassado. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências... Então, parou, Renato. Parou. Ó. Tá. A sentença estrangeira, já limpei com vocês. Não estamos falando de aplicação. Quando comparar, estou traduzindo o que está falando aí, tá? Quando comparada com a legislação brasileira, porque nós estamos falando de aplicação, quando comparada com a lei penal brasileira, possui os mesmos efeitos, ou seja, tem as mesmas previsões. Matou alguém aqui, matou alguém nos Estados Unidos, vai para cadeia, é preso, reclusão de liberdade. Seria isso? Tipo, é a mesma... Por aí. Continua aí, de onde você parou. Vírgula, né? Pode ser homologada no Brasil para... Então parou, velho. Ou parou, Renato. Turma, olha só. Olha a riqueza técnica, olha a capacidade técnica desse caput. E isso é estudo da lei seca. Ó, ele já te entrega, já fala que é o seguinte, olha, não estou falando de aplicação da lei. Quando ele coloca sentença estrangeira, ele já está te dando esse recado. Provinha de OAB, você vai ter aí 1 minuto e 80, 1 minuto e 40, 1 minuto e 50 mais ou menos por questões. Não tem tempo de você ficar raciocinando o universo para responder uma questão, não. Cair disso daqui, Renato, você já tem que falar, cara, não é aplicação, esquece aplicação, esquece dosimetria, esquece. Só com essa palavrinha, sentença estrangeira. Aí ele vem e fala o que nós estamos conversando aqui, ó. Produz os mesmos efeitos. Ou seja, tem compatibilidade com o ordenamento penal brasileiro. Depois, o que o Renato leu aí, pode ser homologada. Limpei o primeiro, limpei o segundo e vou limpar o terceiro agora, que não apareceu aí para vocês, né? Deixa eu pôr aqui, ó. Homologada. Renato, o que quer dizer esse homologada, cara?
cumprido, não sei, agora... Eu acho que homologado tem a ver com a burocracia, né? Eu acho que justificado... Boa! Turma, olha o recado desse caput, ó. Olha o recado, Patrícia, traduzindo sem meias palavras, que às vezes o legislador gosta de complicar a nossa vida. Olha, a sentença proferida no estrangeiro é possível de ser cumprida aqui, ok? Primeiro, precisa, ó, é o que está falando só o caput que a gente leu. Primeiro, o Renato, o que foi a previsão da sentença, o que consta na sentença, precisa constar na lei penal brasileira. Aí é o que você falou, Renato. Se ele foi condenado à pena de morte lá, essa sentença se adequa ao ordenamento penal brasileiro? Não. Não. Nós temos a pena de morte em exceção, né? Tempos de guerra lá, crime de traição à pátria, ponto, não é o caso. Então, é isso que o caput está falando. Olha, se lá determinou na sentença, né, o confisco de bens, no Brasil admite o confisco de bens? Sim, penas restritivas de direito, a gente viu. Ah, não, vocês vão ver semestre que vem, desculpa, estou confundindo as turmas. Ok? Artigo 32. Mas o confisco de bens pode atingir terceiros? Eu fui condenado. O confisco de bens pode atingir os bens do meu pai? Ou dos meus filhos maiores de idade? Não pode. Princípio da intranscendência. No Brasil, o que fala, Renato? Nenhuma responsabilidade penal pode passar da pessoa do condenado. Se eu não tenho bens, o Estado que fique sem, mas não pode pegar de terceiros, ligados a mim. Tranquilo? E nessa sentença vem um confisco de bens do condenado e, se do condenado, dos terceiros ligados a mim. E aí, isso pode? Não pode. Então, a previsão dessa sentença, pessoal, precisa ser recepcionada também pela lei penal brasileira. E o terceiro recado, Patrícia, ó, isso daí não é de qualquer jeito, Renato. Vou usar a palavra que você falou. Tem uma burocracia, tem um procedimento formal a ser realizado. Uma autoridade judicial competente precisa analisar essa sentença e é esse juiz, é esse ministro que vai falar, olha, tem compatibilidade com o ordenamento penal brasileiro. Homologo, para, a partir daí, surtir os efeitos. Conseguiram entender, turma? Olha, essa é a importância do estudo da lei seca, turma. Olha um caput, o tanto de coisa que ele está falando. Tá ok? Alguma dúvida aí? Posso seguir para frente? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Então, turma, aí o Renato parou, a última palavra que o Renato leu aí, homologada, para. Não foi isso, Renato? Uhum. Aí, a gente vem, ó, para as duas finalidades. Ok? Mas antes, coloque aí para mim, fazendo favor. Conceito, 2 pontos. Conceito, 2 pontos. Não, desculpa, pessoal. Coloque homologação, 2 pontos. Que eu já falei isso daí, já vou pular aqui para o segundo, depois eu volto para finalidades. Acho que eu inverti ali, mas a ordem primeiro é a homologação, depois a gente estuda as finalidades. Desculpa. Coloquei homologação, 2 pontos. A sentença estrangeira, Clebão, deixa eu ver quem que está aqui, se não chegou mais. Turma, olha, parabéns, 10 pessoas. Elisama, estava comigo ontem à noite, né, Elisama? Sávio, Kleber, Izan, o Galaxy A20, eu acho que é o Renato, Juste, Carla Patrícia, Gabriel, Daniele. Bacana, turma, bacana. A sentença estrangeira, só falei isso, né? A sentença estrangeira, para surtir efeitos
para surtir efeitos no Brasil, deverá ser compatível com o ordenamento penal brasileiro. Com o ordenamento penal brasileiro. Com o ordenamento penal brasileiro. Vírgula, devendo ainda, vírgula, devendo ainda passarem. Eu usei estrangeiras no plural ou no singular aí? Me lembrei. Devendo ainda passar, devendo, vírgula, devendo ainda, vírgula, passar por um crivo, quiser colocar entre parênteses aí, análise, né, turma? Análise. Crivo é a mesma coisa que análise. Por um crivo judicial, né? Por uma análise. Poderia ter facilitado, né? Também, às vezes, eu fico com a mania do legislador, ó, querendo dificultar. Aqui é o primeiro termo que vem na cabeça. Mas, turma, esse ditado é a síntese disso daqui, ó. Das 3 percepções que nós tiramos do caput. Tá bom? Pode ser cumprida aqui, desde que haja compatibilidade, e além de ter compatibilidade, precisa passar por uma análise judicial. Beleza? Alguma dúvida? Falei para vocês que era bem tranquilo, né? Pode falar. Quem que ia falando aí? Sim, pode falar, cara. O Kleber, é o que a gente conversou aqui, ok? É se as previsões que constam, as determinações que constam na sentença são recepcionadas, se elas existem também no ordenamento penal brasileiro. É isso? Não vai rediscutir o mérito da questão. Tá? Ó, essa parte que eu falei aqui, Kleber, ó, não vai se rediscutir o mérito da questão. Tá? Quando passar por essa análise aqui, agora a gente vai ver aqui, ó, a competência e os requisitos, não vai se rediscutir se o camarada cometeu ou não o crime. Não é isso que vai discutir. Isso é a aplicação da lei. Isso foi lá no país estrangeiro. Tranquilo? Mas foi bom. Oi? Executória. É unicamente para ver o seguinte: o que está nessa sentença estrangeira tem previsão no ordenamento penal brasileiro? Se tiver, pode ser homologado. É isso que está falando o caput. Então, aqui, mas foi bom você falar, Cléber? Por isso que eu já começo diferenciando aqui. Tá? Discutir o mérito, se o camarada cometeu ou não cometeu o crime, isso é na aplicação da lei.
Foi feito lá no país estrangeiro. Aqui não. Aqui é o que eu falei para vocês. Se essa pena vem com uma previsão de morte, pena de morte, ele recebeu, ou prisão perpétua, essa sentença não vai poder ser aplicada aqui, porque não guarda, essas previsões não foram recepcionadas. Então, esse é o raciocínio, mas foi muito bom você colocar. Entendeu aí, Cleber? Exatamente. Ó, outra coisa que você falou, um outro exemplo, é justamente isso. É justamente isso também. Vai ser feito, se for necessário, a adequação, né? Igual, se ele pegou uma pena de prisão perpétua, essa pena vai ser amoldada para o ordenamento penal brasileiro, porque aqui ninguém fica preso de forma perpétua. Então, assim, a noção é isso que a gente está conversando, Kleber, que você mesmo falou. Vai discutir, é a mesma questão do juiz da execução penal. Vai discutir questões relacionadas ao que consta na sentença. Pronto e acabou. Até nós vamos ver aqui na parte final, ó, sobre título judicial. Tranquilo? Pessoal, eu não sei se em outras aulas isso foi falado, mas esse processo, ele se cabe na situação desse indivíduo, ele, sei lá, ele está de férias ou ele está, tipo, trabalhando, porque aí se na situação ele tiver dupla cidadania, né, ele tiver cidadania estadunidense, ele cometeu um crime lá, tem essa hierarquia, tem essa prioridade, tipo, não, ele vai ter que cumprir a pena lá, o Brasil não pode extraditar ele para trazer ele para cá. Então, aí, Renato, foi bom você falar. Tem a questão, a primeira coisa que a gente precisa ter noção é que esse crime ocorreu lá, né? E além de ter ocorrido lá, a parte que eu localizei vocês no começo, a sentença foi aplicada lá. Não teve nenhuma regra de extraterritorialidade, que nós estudamos nas aulas passadas, tranquilo? Aí questões diplomáticas vai precisar visualizar. Às vezes esse país que aplicou a sentença, pediu a extradição, se não for brasileiro, né? Porque o Brasil não extradita brasileiro nada. Tranquilo? Estão me ouvindo? O Estado lá pode ter pedido a extradição, mas se for brasileiro nato, o Brasil não vai extraditar. Então, o que isso quer dizer, Renato? Que esse camarada vai cumprir a pena aqui. E aqui a gente precisa raciocinar outra coisa bem bacana, bem importante, turma. E aí misturar novamente, né? O que é norma penal e norma diplomática, né? Norma constitucional. Eu sou brasileiro, Renato, cometi um crime no estrangeiro, fui condenado lá, mas antes da condenação eu já tinha voltado para o Brasil, tá ok? Receba a pena lá. O Estado, né, o país manda a pena para cá, por meio da carta rogatória. E aí? Por questões diplomáticas, tá bom? Considerando o aspecto diplomático, relação mútua entre os Estados. O Brasil pode ficar de braço cruzado e falar, não interessa se ele cometeu o crime aí, eu não vou aplicar a pena aqui nele, ele está no Brasil, ele é brasileiro nato. Pode falar isso? Olha, analise pelo aspecto diplomático. Pode. Vai ter uma consequência, né? Eu acho que vai ter ali toda acho que uma questão após isso aí, que pode ser um atrito, sei lá, mas pode. Acho que até o exemplo do César Batista que a gente usou foi isso, né? Ele ficou bastante tempo aqui. Exatamente, da extradição, né? Então, turma, o que eu quero levá-los? Patrícia, nós precisamos separar
o que é diplomacia e do que é norma, tá ok? Qual que foi aqui no caput que a gente leu, o Renato? Olha, a previsão que consta nessa sentença, estando previsto no Brasil, pode ser aplicado. Pronto e acabou. Ok? Agora, o seguinte, diferente se for um estrangeiro. Se for um estrangeiro que cometeu o crime lá, o Estado brasileiro pode escolher, Renato, ó, o que você falou. Ou aplica a pena, ou não aplica, ou concede asilo político, ou extradita, ou entrega, tá ok? O que aconteceu, mudou o governo, Paulo César de Batista, não foi isso? Então, assim, Renato, para responder a sua pergunta e a gente ter uma melhor compreensão como um todo, nós precisamos relacionar a matéria penal. O que a matéria penal fala é o que você leu aí. Tendo previsão pela lei penal brasileira, pode ser aplicada, pode ser cumprida no Brasil. Só que, junto com isso, nós vamos ter as relações diplomáticas. Tá ok? Então, assim, vai depender muito, né? Questões de governo, toda essa situação. Vocês lembram lá aqueles 2 traficantes lá na Indonésia que foram mortos? O Marcos Asher lá? Lembram? A Dilma pediu clemência, falou que eles iriam cumprir a pena aqui, e lógico que ia ter uma adequação, né, da pena. O Estado da Indonésia falou, não. Aí a Dilma, por fim, ameaçou até suspender as relações diplomáticas, as relações econômicas. Olha que ponto chegou, turma. Olha o exagero. Você suspender as relações diplomáticas querendo interferir, não é a questão da morte em si, tá? Mas você interferir na lei penal de um outro país, na legislação penal, no ordenamento penal de um outro país. Isso é muito grave. Isso fere a soberania de todo e qualquer país. Então, Renato, sua pergunta foi muito bacana, mas precisa fazer a relação com esses temas que orbitam aí, sabe? Questões diplomáticas, questões de extradição, né? Concessão de asilo ou não. Beleza? Tranquilo? Entendeu, Renato? Limpou a dúvida aí? Uhum. Então, beleza. Turma, falei a homologação já ditei? Já, né? Já. Então, coloque aí agora finalidade, 2 pontos. Finalidades, 2 pontos. Ó, vamos lá. Inciso 1, lá onde você parou, Renato. Para. Renato, tá ouvindo? Oi, deu uma travada aqui. Continua a leitura? Continua, lá você parou no para 2 pontos, né? Foi onde eu falei aqui. Nós estamos falando de finalidades agora. Isso. Então, obrigar o condenado à reparação do dano, às restituições e a outros efeitos civis. Ponto. Turma, qual é o mito que a gente desconstrói só com a leitura desse inciso aqui? Tem um mito. Ó. Alô? Turma, vocês me dão 5 segundos? Pede 1 minuto, 5 segundos não vai dar, não. Não. Quer ver? Ó, 5 segundos, Renato. Terríveis. Deixa aí no WhatsApp aqui também, que minhas namoradas estão acordando. Estão tudo dando bom dia aqui. Que vergonha, você não, Aí, Renato, não vai casar? Foi 5 segundos, Renato.
Aí já voltei. Vamos esperar o Renato. Vamos esperar o Renato conversar com as namoradas, então. Tá resolvendo já. Olha só. Kleber, já desconstruímos, Carla, Patrícia, um mito aqui. Ó, fui fazendo a sequência lógica com vocês, do texto de lei. Pena aplicada no estrangeiro, precisa ter compatibilidade com o ordenamento penal brasileiro, tá ok? Precisa passar por uma análise judicial, que a gente ainda vai conversar, e o Kleber nos colocou aqui com relação ao mérito, não vai ser analisado o mérito, se ele cometeu ou não esse crime, não é isso, tá ok? E o Renato começou a ler para nós a finalidade. Qual que é a primeira finalidade? Que o Renato leu aí, ó, artigo inciso 1, obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos cíveis. Eu pergunto para vocês, cadê a pena privativa de liberdade, turma? Cadê o xadrez, Patrícia? Renato, cadê a cana, Renato? A reparação do dano? Hã? Entra na parte aqui de reparação do dano, porque aí vai considerar o nosso ordenamento, não é? E aí? Não, mas o que eu quero saber? A sentença penal aplicada no estrangeiro, ele pode cumprir cana e ir pro xadrez aqui no Brasil? Acho que sim, acho que sim. Ó, olha, nós estamos lendo aí, ó. Quer dizer finalidade. E aí, tá no inciso 1? Vamos ler, leia já o inciso 2 aí, Renato. Vamos limpar os dois aí. Vamos ler. Sujeitá-lo à medida de segurança. Tem outro inciso aí, Renato? Não. Então, turma, o que a gente precisa limpar? Não vou enrolá-los aqui, tá bom? A sentença aplicada no estrangeiro, os efeitos executórios, Kleber, que você usou o nome aí, execução, e está certinho, os efeitos executórios no Brasil serão unicamente para essas duas finalidades aí, turma. Ele não vai para o xadrez. Ok? Vocês já ouviram falar naquela situação que o agente não pode passar, não pode voltar para o país, determinado país? Vocês viram? O Robinho tem um problema desse com a Itália. Vocês já ouviram falar? É o caso de estupro, né? Ele não pode pisar na Itália. Vocês estão lembrados disso? Ele está na Turquia agora, né? Isso, porque se ele pisar, Kleber, Renato, se ele pisar na Itália ou sobrevoar um espaço aéreo, ó, cana. Mas, Patrícia, os efeitos fiscais, ou seja, se tiver que confiscar bens, se lá foi, eu não conheço o ordenamento de lá, se foi aplicado multa lá, se ele precisa restituir as custas do processo, tudo, essas sim. Essas o Estado pode mandar para cá. Tranquilo? Então, professor, pelo que eu estou entendendo aqui... Pode falar. Você comentou aí o caso dos traficantes lá na Indonésia, né? Então, se a presidente, na época, ela se comprometeu que eles iriam cumprir aqui prisão, isso não é verdade. Então, isso não aconteceria? Aí, Kleber, Renato, é a questão que eu falei, questões de acordos diplomáticos. Vamos supor, se eles concedessem, o que a Dilma veio pedindo, enquanto presidente, essa foi o blefe dela, né? Era a questão da clemência, do perdão. Porque justamente não dá para eles cumprirem aqui, porque a sentença é de lá. E vocês estão vendo aí, ó, tá na letra de lei, na letra da lei. Ó, inciso 1.
Ó, cadê? Ó, obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e outros efeitos cíveis. Isso aqui é só Não fala nada. multa, indenização. É tudo que está relacionado a efeitos extrapenais da condenação. Ok? Extrapenais. Gancho, cana não entra aqui. Aí, o que ela estava pedindo era o perdão judicial. Por último, foi esse blefe aí que ela ameaçou suspender as relações diplomáticas, essas questões. Mas, assim, se concedesse, se ele fosse conceder, essa pena teria que ser perdoada lá e eles virem cumprir, e eles serem mandados para o Brasil. Ou, uma outra possibilidade, era ter uma readequação da pena lá, para ela ser cumprida aqui. Mas, claro que eles não poderiam cumprir no regime fechado, né? Na privativa de liberdade. Poderia receber aí restritivas de direito, que também é uma pena que nós vamos estudar. Nós temos 3 espécies de penas. Nós vamos estudar semestre que vem, né? Privativa de liberdade, restritivas de direito e a multa. Poderia pegar essa pena que ele recebeu lá e ser convertida em penas restritivas de direito. Ok? Porque pode, as restritivas de direito são questões de propriedade, tá bom? Efeitos fiscais, isso aí pode, tá bom? Então, seria esse o caminho natural, o Kleber, o Renato, tá? Então, viria a sentença lá, normal, e ela seria readequada. Isso é a análise judicial, Kleber, que a gente colocou, que eu vou falar aqui com vocês, tá ok? O STJ, não ia falar agora, né, mas eu vou falar, que é o competente, ele vai fazer essa análise, o Renato. Olha, ele foi condenado à pena de morte, ou foi condenado a tantos anos. Pronto, vamos analisar aqui. O inciso 1 veda. O inciso 1 veda a aplicação de privação de liberdade. Tá lá. Não é que veda, desculpa. Não prevê, né? Então, o inciso 1 do 32 já não vou colocar. Mas ele libera as questões fiscais, responsabilização fiscal. Então, eu pego essa pena e converto em algumas restritivas de direito. Semestre que vem nós vamos estudar isso em dosimetria da pena. Mas esse é o raciocínio. Tomara. Ô, Renato. Tomara, porque a vontade de desistir tá grande. Oi? Não. Não, Só um minutinho, só vou abrir uma porta aqui pro meu irmão. Só um minuto. Renato, desiste não, meu filho. Vamos continuar Vou assim. não. Pelo amor Vou de não, Deus. tanto que eu vou fazer a tarefa da Cristiane, que eu enforquei ela, mas eu vou fazer. Acho que tem uma de penal também que eu não fiz, pelo menos vou entregar. Tem que fazer. Mas, Renato, amigo, não, Renato, pelo amor de Deus, Renato, não vai me matar do coração assim, não. Cara. Pelo amor de Deus. Turma, Renato, entendeu a situação? Pessoal, uma questão é que a gente visualiza nessa pergunta do Renato. Vocês visualizam como o ordenamento penal brasileiro é brando? Ou vocês não visualizaram isso? Já visualizamos. Galera, é isso que está falando. Se vem uma sentença lá de fora e o Brasil resolve não extraditar, como a gente conversou, por questões diplomáticas, ou o crime não é previsto de extradição, ponto. Na hora da análise do crivo, é isso que vai ser feito. Ele falou que é possível aplicar a lei penal brasileira. Bacana. Ou cumprir, né, que o cumprimento seja feito pela lei penal brasileira. Mas ele já vedou, ele já não consta. Ele fala, que você está lendo, Kleber. Renato, obrigar a condenação à reparação do dano, a restituição e outros efeitos cíveis, né, que está dentro das penas restritivas de direito, não votar, essas questões. Tá ok? Professor, eu acho que isso aí é até um reflexo, eu acho que assim, é uma questão filosófica, acho que da política diplomática, né? Eles consideram ali a questão da nacionalidade, a questão de valorizar o cidadão brasileiro, em detrimento disso, né? De realmente cumprir como se fosse aqui dentro. A questão diplomática tem toda essa parte romântica, né? De conciliar, pelo menos a história brasileira é essa.
Tá que virou tudo aos avessos, né? A gente saiu de algo quebrando, que é romântico, com o Bolsonaro influenciando em Jerusalém, dando palpite em conflito, né? Tipo, perdeu a proporção. Mas a política diplomática tem um pouco disso. E na questão diplomática, nós temos uma situação que é bem nítida, que é a questão da soberania dos estados, né? A soberania dos estados, né? Então, assim, realmente o que você falou é uma situação bem sistemática, né? Mas, assim, o que a gente tem que visualizar, turma, é que nessa matéria aqui tem uma carga diplomática muito grande. Olha, o que você mesmo falou, Renato. Olha o César ali Batista. Enquanto estava no governo, estava aqui nadando de braçada. Nem os incisos aqui foram colocados. Que é a questão de valores, restituir, nada. O camarada estava nadando de braçada aqui. Trocou o governo, foi mandado embora, parceiro. Então, para vocês entenderem que esse ponto aqui, realmente, o que a gente tem, a nossa aula hoje está muito bacana. Tem uma questão diplomática aí, né? E essa questão diplomática, Renato, é o que vai determinar se a lei vai ser aplicada ou não. Agora, eu pergunto para vocês, que dia, tendo por base essa conversa nossa aqui da aula de hoje, que dia, em sã consciência, que o governo da Indonésia ia mandar aqueles dois camaradas para cá? Para receber penas restritivas de direito, porque para o gancho eles não iam. Desculpa, pessoal, assim, ó. Para o gancho eles não iam. Porque ficou segurando, não, o dedo ficou para trás aqui, ó. Então, assim, nunca, em sã consciência, nunca, porque vocês acham que eles não tinham conhecimento do ordenamento penal brasileiro? Claro que tinha. Serviço jurídico, claro que tinha. Então, assim, turma, são reflexões agora que a gente pode ver já estudando a matéria. Tranquilo, turma? E segundo, para medida de segurança, tá ok? Nós vamos estudar ainda nesse semestre teoria do crime. Se o camarada tiver problemas mentais, faculdades mentais comprometidas, tá ok? Ele está no Brasil, o Brasil pode recepcionar essa sentença e aplicar uma medida de segurança, ou seja, ele ir para uma unidade psiquiátrica para receber tratamento. Beleza? Kleber, turma, Matheus, essas são as duas finalidades. Pronto e acabou. Beleza? Tranquilo? Beleza. Preciso fazer ditado disso daí ou só marca aí? Acho bom fazer um ditado, professor. Então, coloca aí. Patrícia, você ia falando alguma coisa? Não sei se eu te interrompi. Não, de boa, tranquilo. Não? Professor, faz um ditado de 3 linhas, que é o espaço que eu deixei aqui. Então pode deixar. Vai tomar banho. Então vai. Para cadê aqui? Então vai. O cumprimento... desculpa, a eficácia da sentença estrangeira, né? Pode ver aqui. Não. A eficácia da sentença estrangeira, porque eu adaptei aqui, turma, comprei a lousa, tudo, e coloquei dentro do escritório aqui. Então, eu e meu irmão, a gente trabalha aqui, ele vai passar aqui agora, mas é gente boa também. Olá, bom dia. Bom dia. A eficácia da sentença estrangeira, atingirá ou alcançará, né, para ficar mais bonitinho aí, ou atingirá as finalidades previstas nos incisos 1 e 2, do CP. Nos incisos 1 e 2 do artigo 9º, né, turma? Desculpa. Do CP. Já deu as 3 linhas aí, Renato? Não estou. Não estou. Prende isso. Então, ponto final.
Aí quem for estudar depois, dê uma lidinha lá, beleza? Então, turma, só para isso, ok? Primeiro, para questões para reparar o dano, ó, financeiro, tudo questões financeiras, atingir outras questões cíveis que estão lá nas penas restringíveis de direito, que nós vamos estudar semestre que vem, podem ficar tranquilos, tá bom? Mas o que eu quero limpar? Ele não pode pegar pena aqui, beleza? Tranquilo? Quanto à moral, Oi? segue as mesmas ordenanças da... Eu não entendi, Zan, cortou aqui, desculpa. Quanto à moral, segue a mesmo procedimento, né? Dano moral? Moral, como assim? Não, então, Como se fosse... sim, aí, Zan, é uma questão de legislação civil, né? É do direito civil. Então, mas assim, geralmente, tem essa mesma, lá no civil também, eu não vou saber de falar os artigos, né? Mas geralmente tem esse mesmo procedimento, tá? Precisa passar pelo STJ para fazer o cumprimento, tá? Geralmente é assim também. Mas danos morais é lá na seara civil. Mas geralmente tem esse mesmo estudo. Beleza? Ok, obrigado. Tranquilo. Turma, competência 2 pontos. Competência 2 pontos. Sim, Cléber. Então, é o que eu vou falar aqui agora. Sobre a competência. Tá bom? Coloque aí, competência 2 pontos. O responsável pela análise de compatibilidade, o responsável pela análise de compatibilidade da sentença estrangeira com o ordenamento penal brasileiro, será o STJ, vírgula, conforme previsto, Renato. No artigo 105, no artigo 105, deixa eu ver o inciso aqui. No artigo 105, inciso, artigo 105, a linha I da Constituição Federal. Ponto final. Beleza? Então, o Kleber, como você falou aí, tá? Quem estabelece essa competência não é o Código Penal, e sim o direito constitucional. Artigo tá bom? da Constituição Federal? Isso, artigo 105, a linha I. Tá, só conferir que eu perdi, eu acho que alguma parte. Me corrija, por favor, professor. O responsável pela análise da compatibilidade será o STJ, conforme previsto. Análise da compatibilidade da sentença com o ordenamento penal brasileiro, Isa. Tá? Para ver se essa sentença é compatível com o ordenamento penal brasileiro. Beleza? Do penal. Ok. Obrigado, professor. Tranquilo, turma? Então, quem que vai fazer essa análise? Quem que vai fazer esse crivo, Kleber? Superior Tribunal de Justiça. Tá bom? Não vão cair em peguinhas por aí. Tranquilos? Posso passar para frente? E agora é ladeira abaixo. É tranquilo aqui. Fica tranquilo. Patrícia, os requisitos, como que vai ser feito?
ok? Procedimento. Artigo 787 do CPP. Vocês ainda vão estudar o procedimento de forma detalhada, prazos, tudo bonitinho. Então, aqui eu só preciso citá-los, tá bom? Vocês vão estudar na matéria do Código de Processo Penal, tá bom? Mas o que acontece, pessoal? Toda determinação estrangeira que precisa ser cumprida no Brasil é por meio de cartas rogatórias. Tranquilo? O juiz de lá, né, manda uma carta rogatória, aí é o que vocês vão ver lá na matéria, lá em processo penal. Precisa ser traduzida, chancelada, a tradução precisa ser feita pelo país estrangeiro, o Brasil precisa compatibilizar também a tradução para ver se está fiel. Essas nuances vocês vão ver lá em processo. Mas o que eu preciso colocar aqui é que os requisitos estão previstos e é por meio de carta rogatória. Você já deve ter ouvido falar em carta precatória. A comunicação entre os tribunais, entre os juízos dentro do território nacional é por carta precatória. Kleber, quero ouvir uma testemunha lá em Barra do Garças. E o processo é aqui de Cuiabá. Manda uma carta precatória para lá, ouve a testemunha lá, me manda e devolve para cá. Pronto, acabou. Esse mesmo ato, mas feito em países diferentes, é por meio de carta rogatória. Beleza, turma? Sim. Coloque aí. Requisitos, 2 pontos. Estão previstos no artigo 787 do CPP, 787 do CPP, 787 do CPP, e serão comunicados pelo país estrangeiro. E serão comunicados pelo país estrangeiro por meio de carta rogatória. Por meio de carta rogatória. Aí, ponto, turma, mas não precisa colocar não, isso aí é só para título de conhecimento. Nessa carta rogatória, precisa ter 2 cópias da sentença, tanto na língua original quanto traduzido. Aí tem um outro requisito que eu fiz questão de destacar aqui, que eu vou conversar, tá bom? Precisa ter a qualificação das partes, precisa falar quando que ocorreu. Aí esses requisitos vocês vão estudar lá em processo penal no 4º semestre. Tá? No 4º ou no 5º, eu não sei se é processo 1 ou processo 2, eu não lembro. Tá bom, turma? Beleza? Coloca aí agora, trânsito em julgado. Esse eu quero conversar com vocês aqui também 2 minutos. 2 minutos. Turma, tudo que nós falamos, Renato, até agora, tudo, exatamente tudo, ok? Só vai existir, ou seja, uma lei que foi aplicada no estrangeiro, só vai ser cumprida aqui se, lá no país estrangeiro, Kleber, essa sentença estiver transitada em julgada, ou seja, não cabe mais recurso. Tranquilo? Nessa carta rogatória precisa vir essa certidão falando justamente isso, olha, que a sentença já não é mais passiva de ser mudada, de ser alterada, visto que já ocorreu o trânsito em julgado. Então, esse requisito está lá no 787 também, mas eu faço questão de colocar aqui porque ele é o mais importante, tá bom? É o que está lá em questão de procedimento. Vai para cá, vem para lá, mas isso daqui, esse requisito, eu já destaco aqui na minha aula, tá? A sentença estrangeira só vai ter eficácia, só vai passar pelo crivo, né, pela análise do STJ, se lá no país estrangeiro for transitada em julgada. Ou seja, Kleber, não cabe, não pode mais ser alterado. Tranquilos? Mamão com açúcar, né? Coloca aí. Trânsito em julgado, 2 pontos. Posso ditar? Sim. Pode. Então, beleza.
para produzir efeitos no Brasil, a sentença penal, a sentença estrangeira, né? Já estamos falando de direito penal mesmo. A sentença estrangeira deverá ser imutável no país de origem. No país de origem, vírgula, ou seja, vírgula, não comporta qualquer outro recurso para alterá-la, Patrícia. Não comporta qualquer outro recurso para alterá-la. Pronto. Tranquilos, turma? Turma, alguma dúvida? Professor, no artigo 787, ele fala: sentenças estrangeiras deverão ser previamente homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não entendi direito. A gente tinha falado no STJ? É o STJ, artigo 105. Eu não li o 105, né? Mas eu sei do que você está falando aí. Uhum. Porque é o seguinte, vocês já viram lá em Constitucional. Vamos ler. Eu sempre gosto de ler, mas você já viu lá no Supremo qual que é a função primais do Supremo Tribunal, Patrícia? Tá. Já entendi. Lembrei. Lembram lá? Uhum. Guardar a Constituição Federal, não é? Sim. Né? Então, essa é a função primaz, né? E aqui nós temos alguns problemas no Brasil que o STF assume outras responsabilidades, né? Mas vamos lá, não vamos entrar nesse mérito, não. Então, assim, o Supremo é o guardião da Constituição. Uhum. A competência que nós falamos aqui está prevista onde? Que nós lemos. Vamos lá no 105. E ele usou uma palavrinha que você viu aí, né? Previamente, né? É verdade. Vamos lá no 105. Não, mas tranquilo, você falar. Ó, 105. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça. Tranquilo? Sim. Vão lá na linha aí. A homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exatitude das cartas precatórias, ou seja, de prosseguimento. Tá bom? Então, assim, Patrícia, como ele é o guardião, seria aí uma ofensa à própria competência do STJ se fosse direto para o STF. Ele estaria ferindo a competência do STF se fosse direto para o STJ. Então, chega no STF, ele vê, ele manda, é uma carta regatória, faz menção ao 105, e envia a carta regatória para o STJ. Ok. Tranquilo? Uhum. Mas muito bom você colocar isso. Isso aí, Patrícia, é o que eu falei. Esses detalhes de procedimento, vai para cá, vem para lá, qual que é o prazo, é lá em processo que vocês vão estudar. Tá bom. Tranquilo? Tranquilo. Turma, o último aqui, título judicial. Passou pelo crivo, o STJ fez, está compatível, homologou. A partir da homologação, essa sentença estrangeira passa a ser um título judicial no Brasil. Ou seja, está apta a surtir todos os efeitos. Se nessa sentença está determinando confisco de bens, a partir do momento que o STJ homologa,
quem que ele vai oficiar? Ministério da Fazenda. Bacen Jude, ó. Vai verificar as contas do camarada, vai verificar os imóveis. Aí sim a sentença passa a produzir todos os efeitos no Brasil. Tranquilos? Passa a ser título judicial, ou seja, pode ser executado aqui. Tranquilo, turma? Tranquilo. Beleza? Vocês vão ver lá que quando o STJ determina a homologação, faz a homologação, ele remete essa sentença para o juízo de domicílio do réu. E é o juízo de domicílio do réu que vai dar o cumpra-se. Vai falar, olha, cumpra tudo que está determinado aqui. Mas isso, como eu falei de procedimento, vocês vão mergulhar mesmo lá em CPP, lá no CPP. Tranquilos? Tranquilo. Turma, eu finalizo por aqui. Quero agradecê-los pela aula de hoje, pelo compromisso. E, Renato, não estou falando isso só para o Renato. Acho que tem Elisame. Elisame está aqui? Cadê a Elisame? Está aqui? Saiu, né? Mas a Elisame estava na minha aula de ontem, e eu bati um papo com a turma lá, que eles provocaram. Não vamos desistir, não, turma. Está difícil, sim. Vocês têm todas as razões. Todas. Se não for a questão financeira, se a questão não for financeira, não vamos desistir, não. Vamos seguir. Eu organizei aqui mais meu irmão, nós mudamos aqui o escritório, fui ali, comprei uma lousa, porque o momento é difícil para todo mundo. A gente precisa se reinventar. E eu tenho uma coisa comigo, galera. Chega, eu não reclamo mais da pandemia. Não reclamo. Ok? Uma coisa é reclamar e outra coisa é lamentar, né, Patrícia? Lamentar, sim, a quantidade de mortes, né? Famílias sofrendo. É verdade. Tá? Mas agora, Renato, usar essa pandemia como muleta, os meus planos, os mulanos, a pandemia, o que eu queria, a pandemia, eu não vou conseguir aprender a pandemia. Aí professores, né? Porque o problema é para todo mundo. Eu, professor, estou desmotivado em dar aula por causa da pandemia. Acabou. Já deu tempo, já tem 2 meses. Eu estou falando, é uma questão minha, pessoal. Estou compartilhando e chamando vocês para nós caminharmos juntos. Tá ok? Dessas 2 semanas para cá, é a forma que eu mudei o gatilho mental aqui. Aqui no escritório, eu e meu irmão, nosso escritório é pequenininho, é eu e meu irmão. Renato, nessas 2 semanas nós estamos produzindo aqui coisas que nós nunca produzimos. Mas por quê? Nós viramos, não vamos usar mais. 2 meses já deu tempo para levar o choque, né? Nós paramos, literalmente, eu fui para a minha cidade, meu Jesus, o que está acontecendo? Já deu tempo de levar o choque, já deu tempo de baixar a poeira, já deu tempo de se localizar e já deu tempo de se replanejar. Então, assim, o convite que eu quero fazer para vocês, estou falando isso com todas as minhas turmas, se não for financeiro, não vamos parar, não. E vamos destravar esse gatilho mental aí. Por isso que eu fui lá, comprei a louça, falei, não, olha, eu não vou ficar dando aula sentado, não. Eu tenho que me reinventar, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, turma, Renato, se você entrou querendo ser juiz, parceiro, não é uma pandemia que vai atrasar esse sonho. Kleber, se você entrou querendo ser delegado, não é uma pandemia que vai atrasar esse sonho. Vocês não podem deixar isso acontecer. Carla, não pode. Nós temos que falar, olha, eu tenho que me reinventar. Eu sou uma pessoa que eu tenho que me reinventar, tenho que fazer alguma coisa. Então, turma, estou aqui enquanto professor, no âmbito da minha matéria, para somar com vocês. Eu estou criando, é um projeto, não é vinculado na instituição, porque nós iríamos começar, quem vai liderar a iniciação científica aí é o professor Alex. O professor Alex, ele tem 2 mestrados, 1 doutorado, tem vasta experiência nesse ramo da ciência, né? Eu estou fazendo o meu mestrado ainda, né? Então, ele que ia liderar.
Mas eu tomei a liberdade, até conversei com o professor Lucílio, embora não é um projeto vinculado à instituição, porque quem vai liderar é o professor Alex. E, Renato, eu estou começando a criar grupos de trabalho, que faz parte de uma iniciação científica. E a gente discutir o direito penal, né, de uma forma diferente aqui. Algo mais voltado para a ciência. Porque graduação, turma, é o seguinte, olha, eu tenho a ementa aqui e eu preciso cumprir a ementa. Mas acaba que a parte filosófica, de raciocínio, Renato, não sei se foi o Renato ou o Kleber, o que nós falamos aqui sobre a relação entre direito constitucional, diplomacia, direito penal, essas discussões que você falou, mais românticas, assim, isso a gente faz nos grupos de trabalho. A gente escreve artigos, enfim, produz ciência mesmo. E eu estou começando meus grupos de trabalho que eu falei, cara, eu tenho que andar perto dos meus alunos. Eu tenho que andar perto, eu tenho que pelo menos me dispor. Quem quiser, beleza. Então, é isso, eu estou conversando isso com todas as minhas turmas. Contem comigo, quem quiser participar. Professor, vale nota? Não, turma, não estou interessado em nota. É justamente alimentar esse sentimento. Vamos produzir. Essa pandemia está me desafiando, eu espero que te desafie a produzir o que você nunca produziu na vida. Ok? Então, e mais uma vez, turma, por favor, tá bom? Não estou minimizando o cenário caótico. E nem estou ignorando as mortes, tudo que está acontecendo. Não. Estou falando, desde que você não coloque em risco a sua vida e a vida de terceiros, a nossa vida precisa continuar. Não dá para parar. Não dá para parar. Então, o que eu quero falar para vocês? Contem comigo. Isso tudo é só para falar. Contem comigo enquanto professor. Ok? Esses grupos de debate nós vamos fazer pelo T-Link. É só quem quer. Não tem nenhuma obrigatoriedade. É igual, nós vamos começar a estudar esse livro aqui, ó, Renato, chamado Introdução Crítica ao Direito Penal. Esse aqui é um livro que eu tenho que tem que ler. É uma questão, igual eu falei para vocês, filosófica. Já vou terminar, pessoal. 2 minutos para encerrar a aula. Eu não sei se vocês sabem. Oi? O nome do livro? O nome do livro? Aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. E nós vamos começar a estudá-lo, ok? Nas nossas reuniões. Nas nossas reuniões do grupo. Quando que será esse grupo de estudo, professor? Eu não entendi, cortou. Não, então. Assim, Cleber, a primeira coisa é o interesse do aluno. Que aqui, ó. Nós vamos ter alunos da UFMT, vamos ter alunos da Unic, são pessoas que me seguem no Instagram, que gostam, então por isso que eu estou falando. Primeira coisa é o interesse do aluno. Ok? Professor, quero ir lá conhecer. Beleza, muito bem-vinda. Professor, não gostei, mas quero ficar. Posso? Não. Pega só, igual lá o programa do Raul Gil, né? Pega o banquinho, ó. Tá bom? Primeiro, por quê, pessoal? Não é um projeto da faculdade. Não é, igual eu estou falando. Nós vamos ter a nossa iniciação científica, mas isso sob a batuta do professor Alex. Vou estar perto dele, no âmbito da minha matéria, bonitinho. Então, assim, a primeira questão, Kleber, é a pessoa manifestar o interesse. Me chama no WhatsApp que eu já coloco lá na lista, já para a gente estruturar tudo bacana. Segundo, é ter tempo, né? Claro que não demanda tanto tempo, pode chegar igual aqui, ó. Nós vamos ler capítulo. Cada reunião, nós vamos conversar um capítulo. Olha só aqui, ó. Já comecei a fazer a apostila ali, ó. Aí. Primeiro capítulo, Direito Penal e Sociedade. Estão vendo? Então, aqui nós vamos ter de uma forma mais densa aquele debate que nós fizemos em uma aula. Não foi com vocês? Sobre que o direito penal é para pacificar o convívio. Nós vamos ver o direito comparado, Patrícia. Em grupos de trabalho, a gente vê muito direito penal. Não, o Kleber vai ser responsável por trazer a perspectiva alemã.
Não, a Patrícia, no grupo de trabalho, vai ser responsável por trazer a perspectiva francesa. Então, grupos de trabalho é algo extraordinário. Ah, professor, eu não dou conta de apresentar. Não, não é apresentar, turma. É um bate-papo ali, onde a gente vai desenvolvendo o raciocínio, a oratória, onde todo mundo contribui. O que precisa vir tem umas distribuições de responsabilidade, né? Ali, o Kleber, e aí, você pesquisou, você ficou responsável pelo direito alemão. E aí, como que na Alemanha é visto? Então, assim, é algo bem natural, não é nada forçoso, mas é algo que agrega muito. É um tipo de discussão, pessoal, que a gente faz no mestrado. Ok? No mestrado, e pela dinâmica da graduação, não dá para a gente fazer na graduação. Né? Vocês viram que eu ainda citei, localizei vocês sabem que o direito penal é muito menos punitivo, né? Que é aquela conversa que a gente teve sobre eficácia preventiva, repressiva, pronto. Então, assim, é como eu falei, turma, vocês perguntarem, primeiro é manifestar o interesse, e segundo é ter essa noção que eu preciso fazer algo a mais. Pronto, e acabou. Então, se quiserem participar, são muito bem-vindos, são muito bem-vindos. Aí, depois disso, vira um artigo. Nós vamos escrever um artigo científico. Aí depois a gente vai atrás de revistas para publicar esse artigo, enfim, turma, é algo bem bacana, é algo que agrega muito, é algo que realmente nos abre o raciocínio. Mas isso tudo, pessoal, para falar, contem comigo, tá bom? Contem comigo. Os momentos são difíceis? São, mas desde que a gente não coloque em risco a vida própria e a vida de terceiros, a vida precisa continuar. Não dá para aceitar para parar. Tranquilos? Professor, se possível, né? Comunique com o Kleber aí, dê mais informações a ele, de maneira que ele possa disponibilizar lá no grupo da sala, né? Não só para a gente que está assistindo aqui, como para os outros alunos que talvez não puderam assistir essa aula. E outra coisa que eu queria pedir para o senhor é quanto à questão do título judicial. Eu acho que passou batido aqui para mim, né? O senhor ditou, ainda não ditou ainda? Não ditei? Então faz aí 2 pontos. 1,5 linha. Coloca aí, desculpa. Eu acho que eu falei, mas eu não ditei, né? Então, eu não sei se passou despercebido, eu acabei não acompanhando. Eu falei, Isa, é o seguinte. Quando o STJ faz a homologação, viu que está tudo de acordo, está de acordo com o ordenamento penal brasileiro, essa sentença estrangeira passa a ser título judicial, ou seja, ela está apta a produzir os efeitos no Brasil. Tranquilo? Aí eu dei uma diquinha que vocês vão ver lá em CPP, que essa sentença vai ser mandada para o juízo de domicílio do réu aqui no Brasil. E ele que vai dar o cúmplice. Tá bom? Ok. Beleza? Coloca aqui, pessoal. Título judicial, 2 pontos. Após a homologação, após a homologação, a sentença estrangeira passa a ser considerada um título judicial, e assim repercutir no ordenamento penal brasileiro. Tranquilos? Sim. Tranquilo. Turma, eu já finalizei. Aqui, só um minuto. Eu já finalizei. Estou à disposição de vocês. Se tiver alguma dúvida, enfim, estou às ordens. Não, então beleza.
Quem tiver interesse, me dá um oi no WhatsApp, turma, no privado mesmo, porque eu estou fazendo a lista aqui. Então, eu creio que até no mais tardar, passando essa semana, na outra, nós já vamos ter a primeira reunião de apresentação do GT, do grupo de trabalho. Ó, outra coisa bacana, eu já tenho uma relação de uns 15 eventos para nós submetermos artigos, então vocês já vão melhorar o currículo de vocês, a pessoa tem um artigo publicado em uma revista, então assim, o objetivo é esse, sabe? Aqui na faculdade, aqui né, na graduação, a coisa é um pouco mecânica, né? A gente precisa cumprir uma ementa, então não tem espaço, e não é na FACIP, é qualquer faculdade, ok? Não tem esse espaço para questão... O que eu ia te falar, pessoal, até em 1968, o estudo jurídico no Brasil, a faculdade de Direito, ela tinha mais um viés filosófico. Essas discussões eram feitas no banco de faculdade. Quando os militares entraram, eles falaram o seguinte, não, vamos tirar, tanto que vocês têm filosofia e sociologia só no primeiro e segundo semestre, não é? É. Ó, foi diminuído, mas isso era no curso todo, ok? Ele falou, não, o foco do curso de Direito no Brasil tem que ser tecnicista, Patrícia. Nós temos que formar pessoas para o mercado de trabalho. Pronto e acabou. Então, perdeu-se aí, né, a ementa, dentro da ementa do ensino jurídico, essa questão filosófica de aguçar o raciocínio. E hoje o foco do curso de Direito no Brasil é formar pessoas para o mercado de trabalho. Então, por isso que a questão é mais técnica, mais voltada para a técnica. Mas vocês vão ver, o grande diferencial é aliar a técnica, que tem que ter, não está errado, ao raciocínio filosófico, ao raciocínio jurídico. Olha só, alguém procurou vocês. Ação de pensão alimentícia. Quais são os documentos que vocês precisam juntar? Isso aí você se resolve raciocinando. Não precisa de texto de lei. Não precisa de texto de lei. Para organizar uma tese, não é texto de lei, é raciocínio. Isso que a gente vê na parte filosófica, não é filosofia em si, mas é destravar o raciocínio. É o que eu faço em sala de aula com vocês. Eu falo, gente, olha, vamos construir juntos. E aí? E aí? Isso tudo é fazendo com que vocês raciocinem a matéria. Mas, turma, contem comigo. Muito obrigado pela aula de hoje, viu?